Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, eu quero saudar todos os servidores da educação, da saúde, da segurança pública, do Tribunal de Justiça, os executivos públicos aqui presentes também, do sistema prisional, de todos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, do Ministério Público, estão todos aqui nessa grande luta contra a farsa da reforma da Previdência, contra o Sampaprev estadual, contra o confisco salarial. Eu queria só dar um informe aqui, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, de que nós lamentamos que a Câmara Municipal de São Paulo acabou de aprovar um projeto agora do PSDB, do Bruno Covas, que vai privatizar e precarizar a educação infantil da cidade de São Paulo. Eles aprovaram agora o voucher e com um outro projeto de mãe crecheira, dando apenas R$100 para as mães pagarem, né, uma cuidadora, um verdadeiro retrocesso, uma destruição de uma rede de educação infantil que é considerada uma das melhores do Brasil. A rede de educação infantil, da rede direta da cidade de São Paulo, é uma das melhores, né? E ela vai ser destruída e precarizada com a aprovação desse perverso projeto do Bruno Covas, do PSDB, de voucher, que é a transferência de dinheiro público do nosso orçamento público para escolas particulares, né? É um projeto a serviço do lucro dos empresários da educação, verdadeiro retrocesso. Mas, voltando aqui ao nosso tema, eu vejo aqui vários servidores e servidoras que participaram ativamente da luta contra a reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso, que estiveram em Brasília fazendo muitas manifestações contra a aprovação da emenda 20. Estão aqui no plenário sendo coerentes. Também estou vendo as mesmas pessoas que foram, em 2003, lutar contra a emenda 41 do Lula, que penalizou os servidores públicos. Vejo aqui também os mesmos servidores que estavam aqui na Assembleia Legislativa em 2007, lutando contra a outra perversa reforma do PSDB, do Tucanistão, a reforma do ex-governador Serra, que aumentou a alíquota, que fez uma reforma contra os servidores. Os mesmos servidores estavam aqui em 2011, quando o Alckmin aprovou o projeto da Previdência Complementar, que nós votamos contra aquele projeto aqui no plenário, e vários de vocês estavam aqui presentes fazendo, né, um grande movimento contra a aprovação da Previdência Complementar, e muitos estavam também aqui ajudando os servidores municipais contra o Sampaprev do Dória, que era do Haddad. O do Dória piorou e o Bruno Covas aprovou. Todos acompanharam essa luta e muitos de vocês foram lá apoiar, sobretudo os servidores da educação. Nós colocamos 100 mil pessoas na frente da Câmara Municipal e praticamente derrotamos o projeto do Dória. Ele só foi aprovado depois, mas já sem as maldades. A única coisa que o Bruno Covas conseguiu aprovar foi o aumento da alíquota. Os outros artigos não foram aprovados por conta da grande mobilização dos servidores municipais, sobretudo os professores. A rede municipal estava altamente engajada nessa luta. Então, e hoje nós estamos novamente aqui para repudiar veementemente esse confisco salarial, esse confisco de direitos previdenciários, de benefícios que nós conquistamos ao longo dos anos no Estado de São Paulo para os nossos servidores. Eu tenho insistido aqui de que não há dívida, não há crise na Previdência estadual. E ontem nós fizemos um rápido e superficial debate com o Henrique Meirelles, secretário da Fazenda, o banqueiro, o homem do mercado financeiro, né, que tentou aprovar a reforma do Temer, não conseguiu, e agora tenta aprovar uma reforma aqui que vai beneficiar
o sistema financeiro, os bancos nacionais e internacionais, os rentistas e os especuladores da dívida pública. Essa reforma da Previdência nada mais é do que uma transferência do dinheiro da Seguridade Social para pagamento de juros da dívida pública brasileira, que já consome quase 50% do orçamento federal. E essas transferências vêm todas dos municípios e dos estados, como nós sabemos. E isso será intensificado, né, com as reformas previdenciárias em curso nos estados e depois nos municípios. Por isso que eles querem aprovar imediatamente a PEC paralela, para facilitar a aprovação desses projetos e a transferência desses recursos para a União e depois para o mercado financeiro, um verdadeiro saque, né, dos especuladores e dos rentistas nos nossos fundos previdenciários. Então é disso que se trata o projeto. Mas não tem dívida, né? Primeiro, os nossos servidores estão já há muitos anos sem reposição das perdas inflacionárias. Há uma agressão constante à lei estadual aprovada aqui em 2006, que garante essa reposição, e ao artigo 37 da Constituição Federal, que obriga os entes federativos, municípios, estados e a União a fazer anualmente a reposição dessas perdas inflacionárias. Eu já fui inúmeras vezes, e esse ano já fui também ao Ministério Público. Já acionei o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, pedindo que o governo estadual seja responsabilizado, né, seja criminalizado, porque ele comete crime de responsabilidade, improbidade administrativa, ao não cumprir tanto o artigo 37, como também a lei estadual da reposição das perdas inflacionárias. O que eu quero dizer é que, além disso, no caso da educação, nós ganhamos, através da POESP, a ação dos 10,15%. Isso não foi pago, o Alckmin recorreu no Supremo Tribunal Federal e interceptou o reajuste devido ao Estado de São Paulo, que não paga nem o piso nacional salarial. O estado mais rico do Brasil paga um dos piores salários para os profissionais da educação, como também paga um dos piores, se não for o pior salário, para os servidores da segurança pública, para o sistema prisional, para o pessoal da Fundação Casa também. Todos estão na mesma situação. Enfim, nós acompanhamos aqui a execução orçamentária, os deputados aprovam o orçamento e acompanham a execução orçamentária. Isso é público, as pessoas acompanham. E nós sabemos muito bem que o Estado de São Paulo nem chegou no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Está bem abaixo ainda da lei de responsabilidade. Não há crise financeira no Estado. Nós estamos aqui com um estudo. Eu tenho falado o tempo todo na tribuna, eu insisto nisso, não há crise da Previdência, nós não estamos vivendo uma crise financeira no Estado de São Paulo. Tanto é verdade que esse estudo feito pelo Sinafresp, que é o Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda, um estudo que foi distribuído já para todos os deputados, um estudo muito bem feito, com dados aqui científicos dos agentes fiscais de renda, de quem trabalha com a arrecadação do Estado de São Paulo, mostra claramente, né, duas coisas. A primeira, a desoneração fiscal, o quanto ela prejudica, né, as áreas sociais, mostrando, confirmando aquilo que nós já denunciamos, que anualmente o Estado canaliza mais de 20 bilhões de reais para as empresas privadas, para setores econômicos, né? Exaustivamente, a gente tem feito esse debate aqui na Assembleia Legislativa. E também uma outra questão que nós levantamos já há muitos anos aqui, a dívida pública, que não é questionada. E eu falei para o Henrique Meirelles ontem, ele não respondeu, não falou nem da política de desoneração, falou só das empresas aéreas, deu uma justificativa não satisfatória para nós, né? Mas não entrou na questão da dívida ativa, na dívida pública. Nós questionamos também a não cobrança da dívida ativa do Estado de São Paulo, que já passa de 340 bilhões
de reais, questionamos a dívida passiva, que é a dívida do Estado com os servidores, com o antigo IPESP, que virou a São Paulo Previdência. Essa dívida para nós não foi paga. O governo, na época, eu me lembro, e os que estavam fazendo esse debate aqui na Assembleia Legislativa lembram que nós propomos a CPI do IPESP. Nós tentamos instalar uma CPI do IPESP, porque nós queríamos, naquele momento, a devolução de mais de 100 bilhões de reais, que era uma dívida reconhecida em 2007 pela Secretaria da Fazenda. Agora a Secretaria está dizendo, não, que era uma dívida só de 43 bilhões e que ela já foi paga, mas não há prova. Nós não temos os dados, não temos os documentos de como que ela foi paga e devolvida para os servidores. Então, eu só citei aqui algumas das dívidas, né? Dívida pública, dívida ativa, dívida passiva, política de desoneração. Aqui eu recomendo a leitura do documento do Sinafresp, é um documento muito importante que nos auxilia nesse debate, né? Enfim, todos esses dados mostram que não há crise e que o que eu estou dizendo é o seguinte: esse projeto de reforma da Previdência nada mais é, repito, do que a transferência do nosso fundo previdenciário, que é um fundo previdenciário público, para o capital financeiro nacional e internacional, para os rentistas, para os especuladores da dívida pública. Não é à toa que o secretário da Fazenda é o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, todo mundo conhece, foi presidente do Banco de Boston, é o grande representante, o homem de confiança do mercado financeiro, e ele veio ser secretário da Fazenda justamente para canalizar os recursos públicos. Essa é uma onda mundial de neoliberalismo selvagem que ataca agora todos os fundos públicos. Estão atacando da educação também, né, da saúde, eles querem transferir e vão. Por isso que a prefeitura já começou a privatização da educação infantil. E o Paulo Guedes, que é o ministro da Educação, tem falado sobre isso, que ele pretende, né, fazer a desvinculação das receitas obrigatórias da educação e da saúde, acabando com os 18% que a União é obrigada a investir na educação nacional, nas universidades, que os estados e municípios, os 25% dos estados e municípios, ele quer acabar com isso, e da saúde também, porque os estados são obrigados a investir 12% do orçamento em saúde, no SUS, e os municípios 15%. A proposta do Paulo Guedes é acabar com a vinculação obrigatória. Eu fico imaginando, se o SUS já está subfinanciado, e a educação pública também, né, porque eles não estão cumprindo mais o Plano Nacional de Educação, a emenda 95 do Temer, que foi idealizada pelo Henrique Meirelles, que congelou os investimentos por 20 anos em todas as áreas sociais, sobretudo na educação e na cultura. Essa PEC inviabilizou o aumento do investimento em educação no Brasil. Aliás, congelou o investimento. Então, esse é o quadro, né? Eles atacam os fundos públicos para transferir o orçamento público para financiar a margem de lucro de quem investe nos bancos. Você me concede uma parte de 10 segundos? Só um minuto, eu já passo a palavra para Vossa Excelência. Né, eu sei que, infelizmente, eu sei que a Assembleia Legislativa é domesticada por essa ideologia do mercado financeiro, do ajuste fiscal, do neoliberalismo. Eles não debatem, não tem debate sobre dívida. Vocês já perceberam que ninguém toca nesse assunto? Eles têm medo desse debate. A Rede Globo não faz esse debate, a grande imprensa, a Folha de São Paulo, o Estadão, porque o parlamento está domesticado por essa lógica, a imprensa, o judiciário, né, tudo gira em torno dos rentistas e dos especuladores e dos banqueiros. E é isso que a Assembleia Legislativa vai fazer. Então, eu falo que a Assembleia Legislativa não é só um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, do Tucanistão, é também um puxadinho do poder econômico e dessa lógica, né? Por isso que nós estamos aqui hoje empenhados em obstruir e usar todos os recursos regimentais para barrar a aprovação dessa nefasta proposta de reforma da Previdência Estadual, que não é reforma, é uma farsa,
é um confisco salarial, é um confisco de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Estado de São Paulo. Parabéns, servidores e servidoras, pela mobilização, sobretudo para quem veio de muito longe, do interior paulista, da Grande São Paulo, da Baixada Santista e também da capital, da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Oeste, enfim, parabéns. E nós vamos, logicamente, votar contrariamente a essa nefasta proposta.